Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Quem é o campeão de 87? O campeão moral de 87 é o Flamengo. Quando acaba o ano de 87, eu lembro direitinho, eu tinha 19 anos. Eu ainda não atuava na imprensa, mas já era revisor na Editora Abril, inclusive da revista Placar, todas as madrugadas. 87, primeiro, a CBF, num primeiro momento, fala, não tenho dinheiro para fazer o campeonato. Segundo, os clubes se unem no que nós tivemos mais próximo de uma liga, que foi o Clube dos 13. Sim. Ali com Carlos Miguel Aidar, que na época era um revolucionário, depois virou um cartola como os outros. Teve um que, fim o jeito até... que saiu do São Paulo, Exato. né? E Márcio Braga do Flamengo. Então os clubes se uniram e realizaram um torneio à revelia da CBF. A Copa União. A Copa União fechou um acordo com a Coca-Cola, com a Rede Globo, a revista Placar deu a taça, e a Copa União começou independente da CBF. Aí a CBF resolve encampar a Copa União, chamá-la de Módulo Verde, e fazer um módulo amarelo com os times que não tinham entrado na Copa União, os 16 que não tinham entrado. Não, minto, 16 eram os da Copa União, o módulo amarelo tinha Portuguesa, Guarani, América do Rio, Sport Recife. Num segundo momento, a CBF força uma barra para que haja um cruzamento entre campeão e vice do módulo verde e campeão e vice do módulo amarelo para determinar o campeão brasileiro. Todos os clubes da Copa União, menos o Vasco, entraram num acordo que não iam fazer esse cruzamento. Aliás, nessa reunião, quem representou o módulo verde foi o Eurico Miranda, por isso que deu a confusão. O Eurico topou. E eu lembro que a Copa União, ela fecha no fim do ano de 87, ninguém falava do cruzamento. Quando o Flamengo e Inter jogam, o país inteiro está parado para ver a final do Campeonato Brasileiro. Esse era o sentimento. Sim, isso não tem dúvida nenhuma. Isso era o espírito da época. E eu lembro que eu perguntava, até porque já era jornalista, eu falava, mas ninguém fala nada do tal do cruzamento? E o cruzamento? Tinha o cruzamento, ninguém falava do cruzamento. Em março de 88, a CBF resolve fazer o tal do cruzamento. Aí aparece o tal do cruzamento. Aí o Flamengo e o Inter dizem, não vamos. Aí sobram só os jogos entre Sport e Guarani. Da WO, tudo é WO. Sport e Flamengo, WO, na ida e na volta. Sport e Inter, WO. Inter e Guarani. Guarani e Flamengo, tudo WO. Aí a decisão fica só entre Sport e Guarani. Eu lembro que o SBT transmitiu. O SBT nem tinha locutor, porque não tinha departamento de esportes. Acho que foi o Ivo Morgante que narrou, ou até o Lombardi, que era o locutor do Silvio Santos. Eu lembro do Silvio Santos interrompendo o programa e falando, e agora vocês vão ficar uma final do Campeonato Brasileiro entre Sport e Guarani. Aquela coisa, né? Valorizar o evento. E aí o Sport ganha do Guarani no último jogo na Ilha do Retiro, 1-0, gol de cabeça do zagueiro Marco Antônio. E a CBF, do ponto de vista legal, sempre considerou o campeão brasileiro de 87 o Sport. E os dois são os representantes do Brasil na Libertadores daquele ano. Então é sempre aquela diferença que eu faço do legal e do legítimo. Então, mas aí que tá, que você falou, tipo, a partir do Teve momento dois que campeões, então. então você falou, a partir do momento que a CBF diz que a unificação é válida, eu como jornalista tenho que analisar e tenho que conceber Justo. isso. História do esporte mais ou menos a mesma coisa, mas é meio foda, né? Porque todo mundo viu um time ser campeão, considerou um time ser campeão, mas aí a entidade vai lá, passa por cima do sentimento do Brasil inteiro e resolve dizer que é um outro time que é campeão. A torcida fica brava desse time, com razão, porque eles são torcedores, né? Não pensam com a... Meus sogros são torcedores. Entendeu? Os caras, você falar que os caras não são defendem campeões de veementemente. 87. Eu lembro quando o Diego Souza foi briga, contratado, ele usou a camisa de número 87 e tem tal. orgulho. Então você falar que não é briga, mas ao mesmo tempo a gente fica refém a uma canetada de alguém que, porra,
se recusou a fazer o Campeonato Brasileiro e depois fez essa papagaiada toda. É inacreditável. Eu isso. acho que é por isso que a função do jornalista é mostrar sempre os dois lados da coisa, tudo. Então, é inegável que o Flamengo disputou a Copa União com os 16 grandes, são os grandes do país, né? Os 13 com o Bahia, mas até por questão econômica colocaram Santa Cruz, a grande torcida de Pernambuco, né? Na época, e até hoje, apesar de muito sofrida, Coritiba e Goiás. Enquanto o Sport jogou com quem sobrou. Portuguesa, Atlético Paranaense. Alguns desses clubes, o Campeonato Brasileiro de 86, Guarani e América do Rio tinham sido semifinalistas. Eles estavam no módulo amarelo. E muita gente discute, como é que o terceiro ou quarto colocado do ano anterior não joga? E eu lembro do Carlos Miguel Aidar falando na época, inclusive pela questão econômica, não se faz uma revolução sem sangue. Era uma tentativa econômica também. De romper com a CBF. De liga. A primeira tentativa de liga. Viabilizaram aquele campeonato sem CBF. A Coca-Cola estava em todas as camisas, menos Corinthians e Flamengo, que tinham seus acordos com Calunga e na época do Brax. As passagens de avião, foi uma companhia aérea, não lembro se era Varig ou VASP. A Rede Globo fazia o sorteio para não roubar público. Deixava todo mundo encher os estádios, 15 minutos antes do jogo, ia com a bolinha e sorteava o jogo. Podia ser qualquer jogo. Podia ser Goiás, Sport não, que o Goiás não estava. Podia ser Goiás e Curitiba. Podia ser... era transmitido para o país inteiro, inclusive para a praça em que o jogo estava sendo realizado. Foi uma interessante tentativa, apesar desse fim tumultuado. E aquela história, né? Você falou... Por que o terceiro lugar da Copa vale? Porque você não é um croata. É aquilo. Se é o meu time que ganha um título desse, eu não ia nem considerar. Mas o torcedor do esporte que ganha o único título dos caras, os caras não vão ganhar nunca mais. Difícil, né? A não ser que seja comprado por um magnata aí, seja vendido, mas fora isso, não vai ganhar nunca mais. Ou vai ganhar, o esporte vai ganhar o título brasileiro. Condições atuais, não vai ganhar, cara. Não é possível. Não é uma coisa que você falar que o Portsmouth vai ser campeão Esse time acho que nem existe, mas aconteceu um monte de coisa lá, mas eles voltaram. Porque o torcedor tem umas fissuras que às vezes cegam. O esporte, por exemplo, tem um puta título nacional que é a Copa do Brasil. Exato, de 2008. Recebeu o Nelson aqui. Falamos disso. Senhor título do esporte. Senhor título. Então as pessoas às vezes levam a mal, falam, não, é paulista, é não sei o quê, é do eixo. A gente está fazendo análise da época. Eu falei aqui da injustiça técnica que foi cometida com a América do Rio e Guarani, mas é inegável que o Flamengo enfrentou adversários mais fortes para o esporte. O esporte vinha de uma divisão, vamos colocar assim, diferente. Como se fosse a Série B hoje. E o Brasil é mestre nesses cruzeiros. O próprio São Paulo de 91, o São Paulo vinha de um grupo jogando lá com o Santo André. Enquanto o Palmeiras e o Corinthians amassavam barro entre si e nos clássicos. Aí na fase semifinal, o São Paulo, que vinha daquele grupo mais fraco, acabou empatado em pontos com o Palmeiras, que estava no jejum, né? O Palmeiras era importante. E aí, sabe qual foi o critério de desempate? Campanha geral. É justo. Não. A campanha geral do São Paulo jogando no grupo dos mais fracos, e o Palmeiras amassando o barro com os clássicos, e o Palmeiras ficou fora de uma final por causa disso. Isso é coisa que pouca gente lembra. Olha que loucura, cara. Então, a gente tem que colocar também esse lado. Regulamentos antigamente, meu cara, Deus do céu. O regulamento de 93 é meio louco, assim. Eu fui entender agora que o Palmeiras goleia o Corinthians de 3-0 e aí tinha que fazer um gol na prorrogação pra ser Porque campeão. não tinha saldo de gols. Cara, que doideira. O regulamento previa que você tinha. Você pegar a Libertadores antigamente, não tinha o critério de desempate por gols. Ganhava um jogo, perdia outro, era decisão em campo neutro. O Palmeiras, acho que em 68... Galo e Flamengo foi isso, né? Não, tudo bem que naquele caso eles empataram na fase de grupos. Era um teve um terceiro. Mas acho que o Palmeiras, Dourada, né? o Palmeiras em 68, com Estudiantes, eu acho que ele perde de 1-0 na Argentina, ganha de 2 aqui, não estou certo disso, mas o Palmeiras teria
o título no saldo de gols, teve que ir pro jogo de desempate que acabou perdendo. Perder, né?